Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos extremamente felizes, mais uma vez aqui na presença de nosso Deus. Não poderíamos encerrar o nosso dia de hoje sem antes abrirmos esse espaço glorioso para falarmos a respeito daquilo que amamos tanto fazer, que é levar a palavra do Senhor. E isso nos traz uma grande alegria, uma grande satisfação, que publicamente aqui gostaria de compartilhar com os amados irmãos queridos, que têm sido tão receptivos a todas as nossas mensagens, que não vem de nós, apenas somos instrumentos, canais de Deus para transmitir a mensagem do Evangelho, para que ele possa ser propagado para muito longe e possa chegar a várias pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. E queremos nos apropriar, obviamente, da internet através de redes sociais para fazer justamente a mensagem do Evangelho, para que possa chegar conforme a palavra de Deus nos orienta a todas as criaturas até os confins da terra. Nesta feita queremos também apresentar para os irmãos o nosso modesto canal no YouTube, Armstrong Leal. Este canal tem a finalidade, obviamente, de levá-los à plena reflexão da palavra de Deus, de provocar esta necessidade de buscar na palavra de Deus as respostas que almejamos, pois Deus fala conosco e a maneira mais direta de Deus falar com o seu povo, alimentando a nossa vida espiritualmente através da palavra. E por vezes estamos semanalmente, praticamente, fazendo várias postagens de mensagens. E eu queria, por favor, pedir para os amados, caso sintam desejo de visitar o nosso canal, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, para que vocês possam ser alertados quanto novos vídeos que porventura estarão sendo ali implantados naquele canal, naquele nosso modesto canal, como dito anteriormente. Amém, meus queridos? Queremos também dizê-los que normalmente fazemos também nossas lives aqui pelo Facebook, Armstrong dos Santos Leal, bem como também fazemos pelo Instagram, que é Armstro82, ARMSTRO 82. E queremos, como sempre fazemos, fazer um agradecimento especial à manifestação de vários queridos irmãos que sempre pelas redes sociais têm deixado lá o seu incentivo, têm deixado lá o seu carinho, têm deixado lá as suas orações, e toda manifestação de apreço à nossa iniciativa. A nossa iniciativa, ela não é outra a não ser única e exclusivamente pregar Jesus Cristo, levar genuinamente a palavra de Deus aos corações das pessoas. Nesta feita, queremos meditar um pouco com os amados a respeito de uma temática que Deus tem colocado em nossos corações para dividirmos um pouco com os queridos irmãos. As pessoas que porventura não estiverem conosco agora, neste momento, em razão até da hora, preferimos fazer neste horário justamente em razão do silêncio da madrugada, e terão oportunidade com certeza posteriormente de ter contato com essa mensagem, e aproveitem
né, para pedi-los, né, que compartilhem, para que essa mensagem, repito, possa chegar a várias outras pessoas. Muitos são carentes de ouvir a palavra de Deus, pois a palavra, ela próprio diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Nesta feita vamos meditar sobre um tema muito importante, que eu considero de extrema relevância, que é justamente acerca das nossas vidas. Lembrar que o chamado de Deus para as nossas vidas, né, muitas vezes o recebemos e sempre teremos por conta desse chamado, pois a palavra de Deus já nos adverte, né, que o caminho é estreito e apertado. A vida como se prega hoje em dia, né, de facilidades. Obviamente que Deus, ele está para nos abençoar. Obviamente que Deus está, né, para engrandecer o seu nome através de grandes realizações pessoais na nossa vida. Isso é carreira cristã. Esta que procuramos abraçar tem lá seus espinhos também. É por isso que a mensagem de hoje, falando como um chamado, tomaremos como texto base aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13, onde passaremos a fazer a leitura nesse instante. Pedimos aos irmãos, né, que estão em casa e estão nos acompanhando nesse exato momento, se tiver ali perto de alguma Bíblia, por favor, abram conosco e possam acompanhar juntamente conosco a leitura desta maravilhosa palavra, deste maravilhoso texto que passará a ser lido agora. Se não estiver, né, de posse de uma Bíblia por perto, apenas ouçam o que nós passaremos a ler neste momento. E diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis aqui, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurecei-lhe os ouvidos, e fechei-lhe os olhos, não vendo ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assole as cidades e fique sem habitantes, e nas casas não fiquem moradores, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tomará a ser pastada, como carvalho, como azinheira, que se depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela.
que Deus possa aplicar a sua santa e gloriosa palavra em nossos corações. Conforme vocês podem, meus queridos, observar no texto lido, estamos falando do chamado de um dos profetas messiânicos mais importantes, não que tantos outros profetas não tenham sido, mas o livro de Isaías é um dos livros mais extensos, dentre os livros proféticos que há na Bíblia Sagrada. Isaías, pelos relatos, não está de forma expressa, mas de forma implícita, nós entendemos que Isaías foi um homem bastante importante de vida palaciana. Isaías, ele foi profeta de Deus, chamado por Deus para atuar na parte sul, pois nós sabemos que depois do reinado de Salomão, especificamente quando assumiu seu filho, os reinos foram divididos em dois partes. E justamente Isaías foi profeta na parte sul, que contemplava toda a região de Judá. Isaías também ele foi levantado como profeta para denunciar toda a iniquidade do povo de Israel, pois Israel, vez por outra, se distanciava de Deus, que assumiam as cadeiras do poderio daquele lugar, se desviavam do Senhor, e levava todo o povo a se desviar também. E por conta disso, estava às portas daquela nação toda a desolação, porque a consequência dos pecados, não por causa do próprio Deus, mas por causa de nossos próprios erros, inevitavelmente, são os castigos. E isso aconteceu com Israel. Ao passo que se distanciavam de Deus, as nações inimigas, os invasores, eles se fortaleciam e provocavam destruição. E Isaías ele teve que justamente ser levantado na incumbência de levar o povo ao arrependimento, ao pleno arrependimento, chamando o povo novamente a se voltar diante de seu Deus, que abandonasse as práticas de iniquidades, os ídolos, e se voltasse tão somente para Deus. Mas não foi isso que o povo optou em fazer. Pelo contrário, as pessoas distantes de Deus não davam crédito à mensagem trazida por Isaías, apesar de ter um profeta de grande monta, de grande relevo naqueles dias, lembrado inclusive até nos dias de Jesus, as suas profecias consultadas pelos estudiosos. E Isaías, de modo que foi muito importante para o contexto de cumprimento profético. Mas a gente sabe que as palavras duras, as palavras que instiga as pessoas, que procuram levar as pessoas ao arrependimento, são geralmente de ser chamado a atenção. Geralmente as pessoas gostam de receber palavras doces. E a gente sabe que Deus ele repreende a quem ama. O pai, preocupado com o filho, sabendo que ele está errado, ele não vai passar a mão em sua cabeça. Pelo contrário, ele vai lhe dar a justa e merecida retribuição pela prática errada que cometeu. Não para destruí-lo, pelo contrário, mas para vê-lo melhor, para que seu crescimento ele possa ser progressivo, para que a sua personalidade seja uma personalidade melhor, seja um caráter ilibado, seja de uma plena convicção nas coisas corretas e assertivas da vida. É por isso que o pai zeloso e cuidadoso cuida e vela pelo seu filho quando ele está exatamente em descuido dos ensinamentos preditos pelo seu pai. Assim é o próprio Deus. Deus também tem tido cuidado de nós.
E Deus, ele permite que certas circunstâncias se abata sobre a vida de seus filhos como uma forma de endireitamento, como uma forma de voltar ao conserto com Deus. Por quê? Porque justamente Deus não quer que nós trilhemos o caminho, né, da iniquidade, dos pecados. Deus quer conosco, que é um pacto de filho e pai ali firmado, para que nós ali cultivemos ali um perfeito aprofundamento do que Deus ele tem. Grandes coisas tem o Senhor para nos revelar, para nos mostrar. Então, o chamado de Deus é esse para as nossas vidas. A Bíblia diz que nós devemos nos aproximar de Deus para que Ele se aproxime de nós. Então, é uma condição sine qua non. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus não nos fez robôs. Pelo contrário, Deus nos fez seres humanos capazes, né, de escolher entre o caminho certo e o caminho errado. Basta que a gente se oriente pela palavra e faça a escolha certa. E a escolha certa está cada vez mais gritante em nossos dias, pois nós vemos um mundo conturbado, cheio de grandes confusões, problemas de toda sorte, e a gente vê que são problemas muitas vezes gerados em razão da própria desobediência, da própria blasfêmia humana, da própria iniquidade, né, que contraria a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus é essa, que todos se salvem, mas Deus não faz nada forçadamente. Deus é um Deus zeloso, educado e que procura trabalhar na vida de quem quer que seja, conforme a permissão e a abertura, partindo da própria pessoa, do coração, para que Deus ali possa fazer morada. Ao contrário do adversário, que vem para roubar, matar e destruir, que vem para, né, trazer destruições e sem pedir licença, ele simplesmente coloca, né, tamanha desordem na vida das pessoas, levando-as ao caminho do caos, das drogas e de tantos outros vícios, né, que depreciam as pessoas, que levam as pessoas à morte. Então, meus queridos, a palavra de Deus, do chamamento de Deus para a sua vida é essa, que você se volte para Ele, pois Deus tem e quer realizar grandes coisas através de você. Os dias são maus, os dias se tornarão cada vez mais difíceis. É uma palavra de desespero. Aqui não é uma palavra que a gente quer levar para vocês de desesperança, mas é uma palavra que a gente traz, né, como cumprimento ao que está escrito na própria Escritura. E devemos estar preparados para dias difíceis, mas enfrentar esses dias difíceis sem Deus é verdadeiramente um caos. Mas quando enfrentamos os dias difíceis com Jesus, ali está a mão dele amparada sobre nós, nos protegendo, nos guiando e nos dando a libertação. E falando ainda desse texto, Isaías teve e curiosamente aqui no texto sagrado diz que isso se deu justamente após a morte de um rei chamado Uzias. Isaías teve um ministério profético bastante longo, pois atravessou vários reinados, dentre os quais o do próprio Uzias. Uzias foi um rei que a priori obedeceu, procurou fazer um concerto com Deus, teve grandes engenhocas, quando eu digo engenhocas, armas bélicas, criadas sob a idealização dele. Então, assim, foi um reino assim, muito próspero e muito ante outras nações.
mas no final, do meio para o final, começou a se desviar também. E a mensagem de Isaías, do profeta Isaías, não poderia ser outra a não ser esta, né, que pregasse uma mensagem de juízo, né, sobre Judá. Começou também o reino de Acais, que foi um reino rebelde, o reino de Ezequias, que foi um rei temente a Deus, também o rei Jotão, mas por conta exatamente da rebeldia e do afastamento do povo, inevitavelmente veio as invasões de nações estranhas, como os próprios assírios, que além de ser um exército poderoso na época, foi extremamente violento, que tinha um hábito, né, de causar torturas às nações às quais os assírios subjugavam. Isaías também, a gente vê aqui que ele foi um homem, né, de filho de Amós. O Amós, ele não é aquele mesmo Amós profeta, outro Amós, e a frequência com que é falado o nome Amós, né, nos dá a entender que foi um homem muito importante. Isso nos leva a crer que Isaías realmente ele tenha sido uma pessoa assim de convívio palaciano, que vivia ali nos corredores do palácio e tinha um certo status. O nome Isaías significa o Senhor é salvação e vem de uma palavra hebraica chamada Yashá Yahu, que significa, como eu disse a vocês, o Senhor é salvação. E essa foi justamente a temática central de todo o livro de Isaías. Ao passo que estava sendo profetizada uma mensagem de juízo, mas vem também com bálsamo, porque Deus é aquele Deus que corrige, que traz a correção, mas também traz o bálsamo, traz o consolo para a vida das pessoas. Pois Deus ele não vem para matar, não vem para destruir a tua alma. Deus ele vem para lançar a rede salvadora. Basta que você se agarre nela, basta que você se agarre, né, no Senhor e encontre nele os braços da salvação que Ele quer te apresentar, que Ele está te apresentando neste momento. Então, como vocês podem ver, ele também, o próprio Isaías, ele teve 2 filhos. E os nomes, como vocês podem perceber antigamente, principalmente nos tempos bíblicos, sempre tinham significado, né? Como o próprio nome Isaías, que acabei de vos dizer, que significa o Senhor é a salvação, que vem da palavra hebraica Yashá Yahu. Mas os 2 filhos dele, melhor dizendo, de Isaías, com a profetisa, que era um codinome dado à esposa do próprio profeta Isaías, que tinha como codinome, repito, profetisa, geraram 2 filhos. E aqui está o nome dos 2 filhos. É o Siar-Jazub e o Maer-Salel-Ha-Bas. Maer-Salel-Hasbas. E o nome do primeiro filho é o Siar-Jazub. Então esses 2 filhos têm significados também. Significados inclusive voltados, né, para o contexto de Israel. Pois os nomes, né, eram ligados muitas vezes às circunstâncias no momento. Por exemplo, o próprio Siar-Jazub significa um remanescente voltará. E isso era justamente um prelúdio, uma anunciação de uma possível destruição e ataque, né, inclusive contra Judá. E o outro filho, né, chamado de Maer-Salel-Hasbas, que significa rápido até o despojo, que é justamente ali prenunciava a destruição futura de Israel, Reino Norte, como eu disse a vocês no início, depois da morte de Salomão, os reinos foi repartido em 2, Reino Norte, né, que é Israel, Samaria, e a região sul, Reino Sul, né,
que tinha como capital Jerusalém, que era Judá. Certo? Então, o despojo do qual o Senhor anunciava aqui através de Isaías, como significado do próprio nome do filho de Isaías, significa rapto até o despojo, onde nações como Síria, Israel e Judá seriam completamente desoladas. Então, o clima naquela época, né, da anunciação do ministério profético de Isaías não era muito bom, não era favorável, justamente pelas razões, né, que nós estamos colocando aqui para os amados irmãos. Meus queridos, divide o livro, a parte do capítulo 6, a qual estamos tratando neste momento, em duas partes. A primeira parte é justamente do chamado de Isaías. E a gente vê claramente aí, aliás, do chamado não, do momento histórico em que se deu o chamado de Isaías. Pois a temática central desse capítulo 6 justamente é o chamado profético de Isaías, né, para se constituir profeta sobre Judá naqueles dias de Acais, né, de Uzias, do Ezequias e também de Jotão. Então foi um período longo de profeta que Isaías teve, e de justamente trazer, como repetidas vezes temos dito, uma palavra de juízo, mas também de salvação. Então, o chamado inicial de Isaías se deu exatamente quando Uzias tinha acabado de morrer, de falecer. E o capítulo faz questão de mencionar isso, pois, como eu disse a vocês já anteriormente, Uzias tinha começado muito bem e tinha acabado muito mal. Então, após a sua morte, foi necessário ser levantado um profeta para denunciar, né, todas as iniquidades de Judá naqueles dias do profeta Isaías. Então, a primeira parte é a do chamado e faz justamente menção de quando houve esse chamado. E isso está no capítulo 6, versículo 1, parte A. E o segundo ponto desse capítulo 6 é justamente o chamado efetivamente de Isaías, onde queremos voltar, né, para novamente realçar aqui os versículos que lemos inicialmente na leitura devocional, mas para refrescar nossa memória, queremos voltar a lê-los, que justamente aponta aí, né, para o chamado do profeta. E está escrito justamente na parte B: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Séquito significa cortejo. Então Isaías ele tem uma visão do trono de Deus, né? E no seu trono havia ali vários serafins, que eram espécies de anjos, né, que tinham 6 asas, 2 que cobriam seus rostos, significando dizer, né, que a santidade era tão tremenda, né, que cobriam os rostos, né, tamanha a santidade de nosso Deus. Com 2 voavam, estava sobre o altar de Deus, e com 2 cobriu os pés. Então ele teve essa visão magnífica, e era tão magnífica, né, que não se comparava, né, ao palácio em que ele provavelmente viveu. Não era comparado a nada aqui na terra. Aliás, o céu preparado, né, para o povo de Deus, pois essa é a nossa esperança, é incomparável a qualquer lugar bonito que você possa imaginar aqui na terra. Imagine um lugar aí na sua cabeça mais bonito que possa existir aqui no planeta Terra, né? Você automaticamente vai apontar isso de forma subjetiva, cada um vai ter o seu próprio lugar, né, de preferência, mas eu quero vos dizer que nenhum desses lugares que você acabou de imaginar é mais bonito do que o reino celestial que Deus tem preparado para o seu povo, para os seus filhos. Então Isaías, apesar de ter tido contato palaciano, nada se comparava àquele trono. Nada era tão sublime, né, que é colocado aqui. Era sublime o trono pelo qual ele contemplava, de modo que enchia o séquito daquele templo, de modo que havia um cortejo, né,
de muita adoração e louvor, pois os serafins, esses serafins que acabei de mencionar para vocês como anjos adoradores, né, que estavam sobre o altar, o tempo todo expressavam ali a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, ali, eles estavam ali de forma gloriosa, magnificando a santidade de Deus, exaltando a santidade de Deus naquele momento. Passando adiante, houve, assim como Isaías, outros grandes chamados. E sempre a tônica é a mesma. Sempre quando somos chamados por Deus, nunca nós estamos preparados. Eu, quando fui chamado, não estava preparado. Certamente você aí em casa, onde você está, pode até estar se sentindo despreparado. As pessoas sempre vão argumentar que não tem condições de servir a Deus, né, por si só. E não temos mesmo. Essa é a pura realidade. Nós somos chamados, foi Ele que nos escolheu primeiro. E é por isso que estamos aqui. É por isso que você, nesse momento, está tendo o privilégio de ouvir a palavra. Porque antes Deus reservou este momento e te escolheu, te chamou para ouvir essa mensagem. Pois, de fato, o ser humano nunca está preparado para nada. Diante de Deus, sobretudo. Por quê? Porque no ser humano está a falibilidade. O ser humano é falho. Ele não consegue por si só esboçar qualquer reação, qualquer força motivacional para se aproximar de Deus. Então Deus tem feito uma grande obra. Ele tem, através de seu Espírito, te chamado e te trazido até aqui para falar o teu coração, para te chamar, para que você possa também ter um encontro, né, com Ele. Atente para o chamado de Deus na sua vida. Então outros grandes homens também foram chamados por Deus e na hora H também temeram esse chamado, a exemplo de Moisés. Se vocês quiserem acompanhar conosco, mas para lá nós iremos, vamos ler aqui o chamado de Moisés, está escrito lá em Êxodo, e vocês vão testificar que Moisés também não estava preparado para o chamado. Mas Deus, quando chama, Ele não olha a incapacidade e as imperfeições humanas. Ele simplesmente chama. Deus, Ele não chama os letrados. Ele pode até chamar pessoas intelectuais para servi-lo, mas muitas vezes Ele mesmo prepara, né, nos moldes dEle, da maneira dEle, pessoas que Ele próprio capacita, né, para servi-lo, para executar uma grande missão da parte dEle. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele não divide sua glória com ninguém. Ele trabalha por si só para que toda a honra e toda a glória seja dEle. Ele confunde os que não são perante aqueles que acham que são. Por isso que a roda gigante de Deus é assim. Quem está em cima, né, passará posteriormente a estar embaixo. E quem está embaixo, né, consequentemente, né, estará em cima. Sabe por quê? Porque Deus honra os humilhados e abate os exaltados. Aqui no capítulo 3, falando de outro chamado, estamos aqui, né, para não nos perdermos, falando sobre o chamado e os espinhos do profeta Isaías. Mas aqui, de forma correlacionada e de forma similar, vamos fazer menção também do chamado de Moisés. No capítulo 3 de Êxodo, versículo do 1 ao 11, fala justamente do chamado de Moisés. Deus fala com Moisés do meio de uma sarça ardente. Moisés, no momento, estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro. E, de repente, né, ele se depara ali com a presença de Deus. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, quando nós nos aproximamos de Deus,
não temos ali, como eu disse, a menor capacidade, né? Como já mencionamos, somos impuros, somos imperfeitos, somos pecadores. Mas Deus, Ele nos traz as diretrizes, Ele nos traz, né, o ensinamento, nos coloca um manual, né? E o manual é esse, de desprendimento, de desvencilhamento das coisas do passado. Então, olha para que Moisés tira, porque a terra em que ele pisava é santa. E aqui, fazendo uma simbologia, isso significa o quê? Que nós devemos também deixar as amarras do passado, as coisas que nos tornam impuros, né, para que possamos alcançar da parte de Deus. Isso também significa todo o orgulho humano, porque o orgulho impede, né, que o homem se aprove. Sempre as pessoas soberbas e presunçosas, elas sempre acham, né, que pode, né, sobressair, que pode viver muito bem sem Deus, e isso é em verdade engano da parte dele. Nós não somos nada sem Deus. Então Moisés, mais para frente, né, no diálogo que há entre ele, né, com Deus, ele apresenta justamente a sua incapacidade. Se considerava um homem de língua pesada, em outras palavras, não sabia se comunicar e como apacentar, estar à frente do povo, né, se ele tinha essa total incapacidade. E Deus disse apenas, né, que ele falasse que eu sou, me enviou a voz. Em outras palavras, que dissesse ao povo, né, que quem estava à frente do povo não era Moisés. Moisés era apenas um instrumento, mas quem estava à frente de todo o povo para a libertação do Egito, da escravidão do Egito, era o próprio Deus, né, ali representado por Moisés. E que ele não se preocupasse, porque cada palavra ia ser colocada em sua boca para que ele pudesse conduzir bem o povo de Deus e de forma perfeita, porque Deus está no negócio, Deus está à frente daquele propósito. Então, outro chamado grande que Deus ele também promoveu, e muito se correlaciona de forma similar, né, com o chamado do profeta Isaías, está no livro de Juízes, quando Deus chamou o nosso juiz chamado Gideão. Né? Quem não já ouviu falar de Gideão? No capítulo 6, Deus chama um juiz, lembrando a vocês que na época de Gideão, Israel, o povo de Deus, era liderado por juízes, que era aquela figura, né, que aglutinava, né, a parte política, religiosa, era uma liderança como todo. Não tinha repartições, né, onde um fazia a função de sacerdócio, o outro governava. Não, na própria figura do juiz, ele aglutinava todas essas funções e sempre era constituído, erigido, né, para defender o povo contra os invasores. E na época um povo que deu muito trabalho, né, para o povo de Deus foi os midianitas. E Deus permite, meus queridos, né, que os inimigos se avizinhem de nós. Agora, isso não é para nos matar, não é para nós estarmos em pleno terror constante em razão disto. Deus permite isso para que a gente, em meio às dificuldades, sempre esteja em plano de humilhação perante Deus. Porque muitas vezes, né, diante das folgas, diante da fartura, costumamos muitas vezes esquecer de orar, de buscar Deus, e a gente não pode se acomodar. Estamos em plena guerra, há uma guerra espiritual, uma guerra que não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, as potestades e todo o mal, né, que se encontra e que é existente, né, neste plano físico. Mas Deus conosco, nós somos mais do que vencedores. Então Gideão, conforme vocês podem ver aqui, ele também teve um grande chamado. E ele também se sentiu incapaz, né, de atender esse chamado. E mais uma vez, Deus o exorta, né, dizendo para ele, né, que
não era o próprio Gideão que iria promover a libertação do povo, mas era o próprio Deus que ia justamente promover a libertação, e Gideão seria apenas um instrumento ali de Deus, né, para a execução deste plano salvífico. Então aqui no capítulo 6, como vocês podem analisar, vocês vão ver aqui no capítulo 6, verso do 1 ao 18, o chamado de Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e a Abiciarita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo. Então ele estava ocupado no lagar malhando trigo para o salvar dos midianitas. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai de mim, Senhor meu. E o Senhor é conosco. E o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio. Ele fazendo uma pergunta, né? Gideão: ai de mim, Senhor meu. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Então aqui ele está questionando Deus, né? Por que tanta coisa ruim veio em razão, se o Senhor é conosco, por que tanta coisa de ruim sobreveio sobre o povo de Deus? E isso é uma pergunta, né, que a gente refaz até os dias de hoje. Se somos de Deus, por que nós cristãos passamos problemas? Dentro do chamado da vida, né? Muitas vezes colocamos aí inúmeros empecilhos, inúmeras questões que levantamos perante o nosso Deus. Mas a gente tem que entender que certas coisas que nos sobrevêm é necessário, como a gente tem dito repetidas vezes, para que a gente se aproxime mais do Senhor. Então, meus queridos, Gideão também, ele colocou ali certas questões. E dando continuidade aqui ao versículo 13 do capítulo 6, é que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então, os midianitas eram inimigos de Deus naquele momento. Deus estava constituindo mais um juiz para libertar o povo dos midianitas, pois o cativeiro, né, a perseguição, a opressão do povo estava para acontecer através deste homem de Deus, e ele fazia justamente menção aqui, antes da revelação desse chamado, de todo o bem que Deus fez ao povo no passado, principalmente na época que libertou dos egípcios. Então, manifestação de grandes obras de Deus na nossa vida, e questionamos a Deus também por isso. Então, meu querido, se estamos passando por algum problema, entenda o trabalhar de Deus, pois todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Muitas vezes esses problemas, eles, né, são molas propulsoras, né, para alavancar aí um sentimento de força e de fé, né, que parte, né, de nós em direção a Deus. Porque ao chegar a Deus, Ele certamente terá e tem respostas para as nossas questões. Então, outro grande chamado também foi do próprio Jeremias. Jeremias, outro grande profeta de Deus, e para lá nós vamos, né? Jeremias também, ele colocou algumas questões aí diante de Deus e se sentiu despreparado como Moisés, né, que disse que tinha a língua pesada e não sabia nem falar, e Deus mandou que ele fosse, que o eu sou, que é o próprio Deus, tinha enviado ele para libertar dos egípcios, para libertar o povo de Deus dos egípcios, assim também como Gideão foi levantado por Deus, que ele considerou, né, o menor da casa do pai, mas era ele que Deus queria para libertar o povo, desta vez contra os midianitas. E agora Deus levantava outro grande profeta, o Jeremias. Vamos lá para Jeremias, capítulo 1 de Jeremias. Capítulo 1 de Jeremias, verso de número 4 ao 10, que diz: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes de eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta.
Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou criança. Então olha outra incapacidade, né, apresentada pelo homem de Deus. Se sentia uma criança, se sentia infantil, imaturo para assumir aquela grande missão, para assumir aquele grande chamado do Senhor. Então nunca estamos preparados. Vocês veem aí 3 grandes profetas, 3 grandes homens de Deus, mas todos eles, sempre colocaram ali algum empecilho, alguma incapacidade da parte deles, de atender esse chamado. Mas quem nos chamou foi Deus. E o chamado do profeta, ele não só se perfaz, por caminhos bons, não. Seria espinhos. Esses 3 profetas aí iam enfrentar um problemão. Moisés ia conduzir um povo reclamão pelo deserto durante 40 anos, andando em ciclos justamente por conta das murmurações, e um exército feroz que o perseguia. E sabe aquela cena, do Mar Vermelho, quando vinha um exército atrás e um mar bravio, estava à frente, e ali a decisão de Moisés, pois tudo estava sob a sua responsabilidade, de pedir ali uma resposta de forma milagrosa de Deus, e ali acontece, do mar se repartir, do mar se abrir em 2 partes e o povo poder passar a pé seco, e tudo que vinha atrás se desfazer, se destruir. Esse é o nosso Deus, meus queridos, que nós servimos. Creia nele. Deus é um Deus de milagre, Deus não mudou. Quem muda somos nós. Em nós é que há variações, mas Deus com suas promessas, jamais ele modifica. Ele quando promete, cumpre. Ele quando determina, ele faz. Agora devemos cumprir o tempo de Deus, pois se Deus nos entregar em momentos errados, momentos ainda em que não estamos tão preparados, não saberemos administrar melhor a bênção de Deus. É por isso que ela vem devidamente no momento certo. Então Jeremias, ele se considerou uma criança, para liderar o povo de Deus. Então Deus, ele confunde as pessoas. Ele não chamou aparentemente nos olhos humanos o mais preparado, mas ele apontou a pessoa que, segundo o coração desta pessoa, seria ideal, seria um coração humilde e quebrantado para poder Deus ali habitar e operar poderosamente. Então devemos ter aí, diante de tudo que nós estamos tratando aqui, um coração humilde para receber o chamado de Deus, se colocando como uma pessoa, que não tem condições, mas que Deus tem todo o poder no céu e na terra para nos levantar e nos fazer grandes homens e mulheres de Deus para a glória do seu nome. Pois nós não nascemos por acaso, nascemos para realizar uma grande missão, nascemos para fazer uma grande obra de Deus aqui na terra. Peça a Deus para Deus te revelar, porque você não nasceu por acaso. Como diz aqui nas páginas da Bíblia Sagrada, no texto que acabamos de ler, Deus já nos conheceu quando estávamos no ventre materno, quando éramos apenas uma promessa, quando éramos nascituro, Deus já tinha ali preparado uma grande obra para nós. Deus já tinha traçado um caminho para as nossas vidas. Então, meu querido, se estamos aqui agora, se eu estou aqui agora, se você, de onde você está, Deus colocou um propósito grande, na sua vida para realizar através de você. Não fuja do propósito e do chamado de Deus. Apesar de termos espinhos pelos caminhos, mas o final deste caminho é glorioso. Meus queridos, dando continuidade aqui, o chamado e os espinhos, com base em Isaías, ele também teve esse chamado. E a visão que ele teve foi uma visão gloriosa, assim como Moisés teve a visão da sarça de fogo ardente, assim como também Gideão recebeu a visita de um anjo, assim como também o próprio Isaías teve a visão do trono, e no trono sublime que enchia que o séquito ou o cortejo enchia todo o templo, havia ali uma fumaça de glória e anjos o tempo todo exaltando a santidade de Deus.
Então a chamada de Deus na nossa vida sempre é impactante, sempre é gloriosa. E o interessante é perceber que a reportagem do chamado de Deus para Isaías possui 4 momentos que vão coincidir com as narrativas acima mencionadas, né? Sempre Deus ele levanta alguém, né, para comissioná-lo a uma determinada missão, e ele já prediz ali, né, o fim, o objetivo que ele quer. Se ele não diz a priori, mas ele vai se revelando aos poucos. E para Moisés, para libertar o povo hebreu, né, da escravidão do Egito, para Gideão, ali, assentar o povo na terra que Deus prometeu, porque existia muitas nações invasoras, né, cobiçosas quanto às terras que Deus tinha prometido ao povo dele, e precisava de uma liderança forte, né, para efetivar o assentamento do povo de Deus naquele lugar. Jeremias, né, em meio a uma profecia dura que teve que proferir ali, né, pois se avizinhava cativeiros, como o próprio cativeiro de Babilônia, mas foi uma missão dura que ele teve que enfrentar, e por muitos foi rejeitado, porque, como eu disse no início, as pessoas preferem e optam sempre, né, por coisas que se falam em bênçãos, né, que se falam apenas em receber isso ou aquilo. E eu repito, é lógico que Deus tem toda a sorte de bens para nos entregar, mas o nosso plano de riquezas não está aqui na terra, está nos céus, está na morada eterna. Aqui nós até padecemos, aqui nós até sofremos, mas um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não passaremos mais por sofrimentos. Essa carne que ora muitas vezes machuca, né, as pessoas, de tanta dor que sentem, um dia não sentirão mais, porque Deus nos dará um corpo semelhante ao seu, um corpo glorioso, em que não padecerá mais por dores nenhuma. Então, meus queridos, vale a pena aguentar, suportar até o final. Vale a pena, meus queridos, suportar as lutas da vida enquanto perdurarem. Vão até o final. A Bíblia diz que nós devemos perseverar até o fim, até o final. Então a salvação é uma construção diária. Assim como Deus padeceu, Jesus padeceu sendo Deus, deixando um trono de glória, né, se humanizando, vivendo como nós, nascido de uma mulher humilde, estando ali, né, aprendendo com o pai a profissão de carpintaria, pois ele poderia, né, ter dito para o pai, né, que ele pudesse nascer de uma família rica, de um grande reino, mas ele ali humilhou-se a si próprio, se entregando, né, para, naquelas circunstâncias que todos conhecemos, viver todo aquele martírio, passar por todas aquelas perseguições, né, ao ponto de ser crucificado e morto, escarnecido, mas Deus o elevou, conforme diz lá em Filipenses, colocando ele à sua direita, entregando todo o reino em suas mãos. Né? O julgamento dos homens, grandes e pequenos, está nas mãos de Deus, que foi entregue a Jesus Cristo, né, para ele julgar com justo juízo a todos. Então, todo nome se dobra ao nome de Jesus, porque o nome de Jesus jamais será esquecido, pois Deus deu um nome que é sobre todo nome. Não há ninguém mais importante do que Jesus. Nenhum homem trouxe algum feito para a humanidade que supere, né, aquilo que Jesus nos trouxe, o significado que Jesus tem para nós. As pessoas mais importantes que trouxeram legados muito significativos, trazendo melhoras para as pessoas no campo social, ou seja lá que campo for, que área da vida for, médica e etc. Nenhum ato desse pode se comparar
aquilo que Jesus pôde nos trazer. Então, meus queridos, cada um sequenciadamente aponta, para uma representação de Cristo no Velho Testamento. Isaías, profeta messiânico, trouxe uma mensagem de juízo, mas também de salvação. Ele foi um dos profetas que mais elencou aí os feitos de Jesus cerca aí de 700 anos antes. Então vejam aí que Jesus já estava preparado para nós como bênção de Deus, para nos libertar de forma definitiva, porque a libertação promovida por Moisés foi transitória. O próprio Moisés não conseguiu pisar a terra prometida. Foi transitória e passageira, por quê? Porque depois do cativeiro egípcio, o povo de Deus passou por tantos outros cativeiros, como o cativeiro de Babilônia, vivido aí nos tempos do profeta Jeremias. Gideão foi levantado como juiz para liderar um povo contra as ameaças dos midianitas. Mas todas essas libertações e salvações são transitórias e temporárias. Então a gente não pode, meus queridos, nos dias de hoje, buscar subterfúgios, buscar obras de retalhos, de remendos, meias verdades. Aliás, é uma inverdade se dizer que todos os caminhos levam a Deus. O caminho que leva a Deus é tão somente Jesus Cristo. Ele, de forma exclusiva, é o caminho que conduz à salvação e a Deus. E ele pôde trazer, porque ele está acima de todos esses homens aí que nós mencionamos, apesar de serem grandes homens de Deus, de terem sido inspirados por Deus, de terem sido comissionados e chamados por Deus para realizar uma grande missão. Mas a maior de todas as missões foi dada a Jesus Cristo, e tudo isso aqui que nós mencionamos, correlacionando Isaías com Jeremias, Gideão e Moisés, apontava para o sacrifício maior de libertação definitiva em Jesus Cristo. Então, meus queridos, ainda dando continuidade, o chamado divino tem várias finalidades, como repetidas vezes nós temos dito. O de Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão, o de Gideão para libertar os hebreus das mãos dos midianitas, fazendo aqui um resumão. O de Isaías para resgatar o rei Acais, rebelde, que governava Judá, para que o povo se voltasse e reconhecesse Jeová como seu Senhor e se arrependesse de seus maus caminhos, para que aqueles dias fossem abreviados, para que a desolação fosse evitada. Porque até o último momento Deus nos dá oportunidades. Quem sabe você que está me acompanhando está tendo oportunidade. Não está em nós o poder da vida. A vida pode se acabar a qualquer momento. A qualquer momento a gente pode desaparecer deste plano terreno. E para onde iremos? O que temos construído para que possamos viver uma eternidade em paz com Cristo? Então, a plantação, o plantio é agora em vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Jeremias, outro grande profeta, para derrubar a inutilidade praticada pelos homens que idolatravam outros ídolos e plantar ali uma verdadeira e plena esperança. Então, meus queridos, são missões que foram dadas, que apontavam ali para a grande e definitiva missão. A grande e real e definitiva missão, que foi, como eu disse a vocês, entregue a Jesus Cristo. E tudo isso era apenas ali um tipo do antitipo que é Cristo. Cristo é a nossa perfeição, é a expressão de Deus, é a expressão máxima de Deus. Então, queremos ver Deus? Então devemos passar prioritariamente por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque para se chegar a Deus, devemos passar por Jesus, pois Ele é a porta, Ele é o mediador. Então, meus queridos, o chamado sempre provoca perplexidade. Lembra dos profetas que nós mencionamos? Isaías, ele disse que era um homem de lábios impuros e habitava no meio
de um povo de impuros lábios. Isso ele estava querendo dizer que ele era impuro, que ele era indigno de receber o chamado. E não é que nós somos mesmo indignos de receber esse chamado, mas Deus, quando prepara, quando santifica, é quando ali ele é surpreendido por um dos serafins, né, que tirava uma brasa do altar de Deus, né, e com um Atenaz. Atenaz era um instrumento usado, né, para capturar, né, brasas, coisas quentes, né, e para com esse instrumento poder conduzir esta brasa. E aquela brasa ali tocou os lábios do profeta e ele foi purificado. Deus não quer saber das tuas condições, como você vive, né? A vida que você leva. Às vezes você não se sente digno, mas não há pecados que Deus não possa perdoar. Não há passados que Deus não possa desfazê-los, jogando no mar do esquecimento, zerando tudo e fazendo você uma pessoa transformada, um novo homem, uma nova criatura. Assim como também a perplexidade ali do próprio Gideão, né, que foi dito que pertencia a uma das menores famílias, né, de seu território, a tribo de Manassés, né, mas Deus não quer saber a posição social de tua família. Tem famílias abastardas por aí, né, cheias de dinheiro, e Deus escolhe um pequeno para levar, né, e cumprir, dar continuidade à sua missão. Deus escolhe pessoas, muitas vezes, das periferias, dos lugares mais incertos, né, onde os olhares humanos não alcançam devido, né, a tamanha humildade. Mas Deus não quer saber de padrões, né? A riqueza, como eu disse, é do alto, e o chamado e o querer de Deus é que prevalece sobre o querer dos homens. Aqui na terra se costuma, né, se nomear, se intitular por razões políticas, mas com Deus não existe política. Com Deus existe chamado, existe coração aberto. Exige de nós, sabe o quê? Né? O reconhecimento do poderio de Deus, porque Deus, na nossa insignificância, nas nossas incapacidades, Ele é glorificado, porque Ele faz de um homem pequeno um homem grande. Amém, meus queridos? Então, outro grande homem de Deus aí, né, foi o próprio Moisés. Não sei falar, porque não passo de uma criança. Isso aí foi Jeremias, né? Jeremias, ele se sentia uma criança imatura. E às vezes a gente, né, diante da importância dos homens, a gente se acha tão pequeno como uma criança. Mas foi Deus que escolheu. Deus quer você. Deus me quer. Deus nos quer. Deus nos comissionou para uma grande obra. Não põe empecilhos, porque Deus, ele quer te usar, quer fazer de você, né, uma grande promessa. Basta você segurar, agarrar a perfeita vontade de Deus. E Moisés, né, soube dizer, quando ali recebeu o chamado de Deus para liderar o povo que iria atravessar o deserto: quem sou eu? E realmente nós não somos nada, mas quem tinha enviado Moisés era o eu sou. Então, quando Deus nos envia, não há o que temer. Quando Deus nos entrega algo, seja lá o que for, quando é da parte de Deus, Deus, ele se responsabiliza. Aliás, Deus não nos dá nada inutilmente. Deus não nos entrega nada inutilmente. Sempre Deus nos entrega algo de forma certiva. Sempre Deus nos entrega algo de forma perfeita, de modo tal, né, que saberemos executar de forma perfeita, porque ali está a mão de Deus, não pela nossa habilidade pessoal, não pelo aquilo que adquirimos na academia, porque muitas vezes, né, passamos por todo um processo de treinamento humano e não manejamos bem, né? Não manejamos bem, porque as coisas espirituais não se confundem com as coisas materiais. Muitas vezes as pessoas são doutos, né, nas ciências daqui dos homens, né, mas a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento vem de Deus.
E é esse que devemos buscar. Salomão, por saber pedir a quem poderia dar, foi um dos reinos mais gloriosos que se pôde ter notícia na face da terra. Então, meus queridos, é Deus, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Nós, seres humanos, não somos nada. E eles estavam, no momento do chamado, sempre ocupados. Deus não chama pessoas desocupadas. Isso significa que Deus trabalha com pessoas responsáveis, pessoas que estão ali dedicadas a um determinado ofício. Moisés, por exemplo, apacentava um trabalho simples, modesto, que era ser pastor de ovelhas, as ovelhas de seu sogro Jetro. E naquele momento recebeu a visita de Deus e o chamado de Deus. Então não importa o teu trabalho, importa é o teu caráter, a tua responsabilidade. Porque é no teu caráter e na tua responsabilidade que Deus vai te entregar coisas grandes. É em cima do teu trabalho, de tua responsabilidade, que Deus vai fazer prosperar e fazer progredir. Lembra dos talentos? A um Deus deu 10, a outro Deus deu 5, a outro Deus deu 1. O que deu 1, o que foi dado 1, não produziu nada e duramente foi cobrado por isso. E Deus disse, até o que não foi dado será tirado. Então é grande, meus queridos, a responsabilidade. Por isso que Deus faz questão de chamar de forma que as pessoas assumam de fato uma responsabilidade. Porque servir a Deus, atender o chamado de Deus, não é algo que a gente pode tratar com desdém, com irresponsabilidade. O conserto com Deus é algo sério e seremos cobrados por isso. Então, outro grande chamado de um homem de Deus e que estava ocupado era ali o próprio Gideão. Ele estava malhando trigo, outra função simplória, né? Isso me faz também lembrar os próprios discípulos, alguns deles, né, pescadores, homens pescadores. Então isso significa dizer, meus queridos, né, que muitas vezes o ofício ali não tem nada a ver com algo que Deus ele tem preparado ali de forma maior, né, de forma mais ampla para nós. Eu também me recordo aqui de Noé. Onde é que Noé saberia ali projetar e arquitetar aquela arca gigantesca, né, com todos aqueles côvados, né, que foi ali delineado por Deus, né, sendo ele um homem simples, um homem que cuidava da terra, e Deus deu aquela sabedoria, aquele conhecimento, né, para ele levantar, inclusive começando do zero, tendo trabalho para isso. Foram 120 anos de trabalho. Então as coisas de Deus não acontecem de um dia para a noite, né? Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então a gente tem que entender que o trabalhar de Deus aos nossos olhos pode ser demorado, mas Deus ele sabe o tempo para realizar as coisas grandes que ele tem a fazer nas nossas vidas. Então vejam aí que são funções simples. O próprio Isaías, né? Ele era provavelmente aquela pessoa ligada ao templo, né, aos trabalhos sacerdotais ali dentro do palácio, e se encontrava meditando. Foi quando se deparou com aquela visão do trono de Deus e dos serafins, né, com as 6 asas, com 2 cobria os olhos, o rosto, melhor dizendo, com 2 voava e com 2 cobria os pés. Então cada um estava devidamente ocupado, porque Deus ele não ele escolhe certamente pessoas ali comprometidas, porque ao passo que são comprometidas com o ofício dos homens, se comprometerão também de forma responsável com as coisas de Deus. E com as coisas de Deus devemos ter extremamente zelo. E para encerrar ainda dentro dessa perspectiva, o próprio Davi estava no campo apacentando as ovelhas, enquanto seus irmãos estavam em casa, né? E foi escolhido aquele que estava apacentando no campo as ovelhas de seu pai. Não por isso apenas, mas também pelo coração, né, que Deus conhecia de seu servo Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Estamos já terminando, meus queridos. Aqui nós temos também algumas considerações finais, né, que nós vamos fazer. Algumas considerações finais que vamos fazer dessa mensagem de hoje, deixando algumas práticas
que a gente pode adotar na nossa vida cristã. Alguns conselhos, né, trazidos e inspirados na própria palavra de Deus, através da vida desses homens que acabamos de citar, através do chamado do capítulo 6 de Isaías, que acabamos, né, de meditar um pouco nele. Né, que o livro deve ser analisado como um todo. O livro de Isaías, apesar de estarmos tratando do capítulo 6, mas Isaías, a sua figura, representou ali o próprio Cristo. Deixou a vida do palácio, deixou o conforto do palácio para assumir uma função de profeta, muitas vezes rejeitado, porque veio trazer uma palavra dura de juízo contra o povo. Assim foi Jesus também. Deixou o trono de glória, se fez homem, habitou no meio de uma família muito humilde, muito pacata, né, extremamente pobre, e ali assumiu uma grande missão, a de redenção eterna. Então o livro de Isaías ele deve ser visto como um todo. E um dos textos mais sublimes de Isaías, né, por isso que ele é tido ali como um profeta messiânico, é justamente o capítulo 53, quando diz: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então ele via ali de forma antecipada, né, o próprio Jesus. Nenhuma beleza em Jesus nós víamos para que pudéssemos desejá-lo. Então ali mostrava um Cristo sofrido, um Cristo maltratado, desprezado pelos homens, indigno entre os homens de dor, experimentado no trabalho. Então olha aí o trabalho mais uma vez. O trabalho é digno. O trabalho aí é uma das causas, né, como eu disse a vocês, aí de Deus operar e fazer uso, né, porque o homem está ali exercendo um ofício, e neste ofício que ele está exercendo, ele certamente, pela responsabilidade que ele tem com esse trabalho, também terá uma grande responsabilidade, né, num agir de Deus, numa missão de Deus entregue a ele. Então, Jesus, ele também, enquanto esteve aqui, ele trabalhou, ele não foi pesado a ninguém, ele não usou da posição dele para lograr êxito, lograr vantagens, melhor dizendo, em relação à posição que ele tinha, pois Jesus era extremamente sábio, né? Era considerado um rabi, um grande mestre, mas ele não utilizou desse mecanismo para viver de forma ali esplendorosa. Pelo contrário, ele próprio disse em sua palavra que as raposas tinham seus covis, as aves dos céus tinham seus ninhos, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Significava que Cristo não veio amontoar nenhum bem, nenhuma riqueza nesse plano terreno. E isso nos sirva de exemplos, que a riqueza que devemos juntar deve ser nos céus. Tudo que precisamos aqui é para tocar a nossa vida. Olha aí essa situação que está acontecendo atualmente em termos de saúde pública, né? Como vem aí mostrando, né, que o dinheiro do mundo não pode, né, minimizar os impactos devastadores da ameaça de uma doença, de uma pandemia. Quantos ricos não estão aí morrendo, né? Quantos ricos aí estão desesperados, temerosos quanto à sua vida. Então, meus queridos, a importância, né, que a palavra de Deus nos traz é esse entendimento que devemos ter, que devemos abraçar esse chamado de Deus, esse chamamento de Deus, saber que a vida aqui é provisória, cumprir a finalidade que Deus nos confiou. E essa finalidade muitas vezes é espinhosa, porque Jesus, veja o que ele passou, para ele ser glorificado, exaltado e ter seu nome sobre todo nome. Quantas perseguições ele teve que passar, quantos momentos difíceis ele teve que passar. E sabe aquele momento assim de não ter a companhia de ninguém, nem mesmo as pessoas mais próximas dele puderam velar com ele aquela noite da agonia que antecipava a sua morte. Ele subiu no monte, né, para orar, e os seus discípulos, os mais chegados,
né, foi convidados para velar com ele, orar com ele, e ficaram pelo caminho e ali foram pegos dormindo, e o Senhor disse, né, que não foram capazes, né, de estar com ele em nenhum momento para orar naquela noite da agonia. E a Bíblia diz, né, que ele suou gotas de sangue. Então, de tamanho sofrimento, pois ele tinha ali uma perspectiva muito dura que o aguardava. Então, meus queridos, por isso que o título dessa mensagem que ora nós trazemos é o chamado e os espinhos. Evangelho é isso, é bênçãos, é coisa boa, é a melhor coisa do mundo. Mas nesta terra também passamos por padecimentos. A Bíblia diz que nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque a nossa verdadeira alegria de viver está num plano superior, já preparado por Deus através de Jesus Cristo, pois ele disse que ia preparar muitas moradas e quando retornasse, nos levaria para estarmos o tempo todo com ele. Olha só que privilégio, olha só que alegria. Ele quer comunicar também aqui como consideração final no livro de Isaías, né, que a gente tem que ver como todo, como um livro messiânico, como uma representação aí da anunciação do Evangelho, das boas novas de notícia, que Deus está atento ao sofrimento, está atento também às angústias da vida do povo, né, e sempre levanta os escapes. Às vezes, Deus levanta, né, cada um de nós. Estava mesmo eu agora há pouco conversando com uma pessoa e ali a gente conversando, ela tirava comigo algumas dúvidas, não que eu seja alguém aprofundado aí nas escrituras, mas o pouquinho que a gente tem de conhecimento, buscando a palavra, a gente pôde ir lá trazer para ela a verdadeira salvação que vem de Jesus. A lei nos serviu apenas como aio, como tutor. Aio que é apontado como tutor, foi a lei capaz, né, de ter esse papel apenas para nos conduzir até Cristo, e eu explicando para ela que pela lei e pelas obras humanas jamais teríamos condições de se salvar, que nossa salvação vem mediante a fé. E antes de começar essa live, estava eu ali conversando com ela e aproveitando, né, e trazendo aquela palavra ali de consolo. Então essa é a nossa missão, de ajudar uns aos outros. O grande propósito da vida é esse. A gente às vezes se dedica nas academias, por exemplo, o médico quando vai para a academia estudar, o seu ofício, né, após a conclusão do seu curso, é justamente ali ajudar no processo de cura das pessoas, assim como os enfermeiros e todos os outros profissionais de saúde. Do bombeiro, né, para tentar resgatar vidas, do policial para defender, né, as pessoas contra a violência dos delinquentes, dos homens maus. Então, na verdade, tudo como pano de fundo está fundamentado, né, na perspectiva de auxiliar o outro. Então, Deus sempre levanta alguém. É por isso que eu disse no início, se descubra, busque a Deus, pois Deus tem uma missão através de você. Esse é o chamado. E muitas vezes essa proximidade com os outros é espinhosa, porque quando as pessoas ajudam, buscam serem pessoas como instrumentos de Deus para outras pessoas, recebem críticas, sofrem até perseguições, pois existe, né, uma tendência, né, de engrossar sempre o mal e o bem ficar apagado, né? Mas a gente sabe que o bem sempre vai prevalecer sobre o mal. E a vitória do bem, ela está mais do que garantida e já totalmente predita aqui na palavra. Por isso que o mal está tão desesperado, está correndo a passos largos para tentar justamente destruir muitas vidas, muitas pessoas que morrem de forma tão banal por conta de seus próprios erros, por conta da própria violência. Mas a gente sabe, meus queridos, que Deus sempre levanta escapes.
Deus sempre levanta pessoas de Deus ali para anunciar a verdadeira paz que só está em Jesus Cristo. Então, Emmanuel é o Deus conosco. Teor aqui, primordial da mensagem profética trazida por Isaías. Quem hoje não quer ter paz? As pessoas estão atrás de paz. Esse período de pandemia, o que as pessoas mais estão buscando? Paz. As pessoas estão aí desejosas de recuperar a paz perdida, de recuperar a normalidade, de recuperar aí a rotina que tinha antes. Tudo mudou, para as pessoas. As pessoas estão em casa, enclausuradas, com medo, de se contagiar com esse vírus. Então isso é pânico, isso é medo. Mas que a paz de Deus, Deus conosco, nosso Emmanuel, esteja em nosso viver, nos trazendo tranquilidade e proteção. Também deixamos aqui como consideração final a legitimidade divina do profeta diante de tantos opositores, está ali validado pelo próprio Deus. Então, quando Deus valida algo na vida de alguém, essa validação ela é irrevogável. Então, não adianta oposições. A Bíblia, inclusive, diz que nós seremos perseguidos simplesmente por servirmos a Cristo, simplesmente por sermos seguidores de Cristo. Mas nós devemos ter em mente, que isso é mister que aconteça, mas nós devemos resistir às opressões e os opositores, pois quem legitimou, quem nos constituiu, quem nos comissionou foi Deus. Amém, meus queridos? Então aqui nós finalizamos o chamado e os espinhos, dizendo para vocês o seguinte: as noites da vida que a gente aqui representa como sendo as lutas, que são verdadeiras noites de medo, que muitos provavelmente podem estar até enfrentando neste momento. Noites traiçoeiras. E nas noites, muitas vezes, que as dores são aumentadas, muitas vezes problemas de saúde se intensificam mais à noite. Então a noite tem essa relação, do pânico, do pavor, porque a gente sabe que Deus é luz. Deus é luz. E em Deus não há certamente trevas, porque Deus é luz. E com certeza Deus vai trazer luz e iluminar a tua mente, o teu caminho, a tua vida, com toda certeza. Deus, ele não nos deixará sós neste momento em que nós estamos vivendo. Muito embora as noites sejam traiçoeiras, muito embora muitas vezes nos peguemos ali de surpresa com determinadas circunstâncias que nos sobrevêm. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que o nosso Deus, ele vai com certeza te trazer alento, conforto, porque o fardo do Senhor é leve. Muitas vezes colocamos um peso tão grande, na nossa vida, colocamos um peso tão grande, em cima daquele problema que estamos enfrentando. Mas aprenda agora a descarregar, no bom sentido da palavra, em Jesus, essa carga pesada que você está enfrentando. Talvez o que você está vivendo nesse momento para você é insuportável, mas Deus não nos dá carga maior do que a que nós suportamos. Os sofrimentos são reais. Lembra no início, quando nós falamos que os espinhos, eles são passivos de acontecer nas nossas vidas? Pois bem, apesar de serem existentes, mas Deus derramará sobre nós o bálsamo de seu conforto para que a gente possa suportar todas as dificuldades que a vida vai colocando no nosso caminho. A cruz muitas vezes é pesada, porque cada um tem a sua cruz. Às vezes costumamos dizer que a cruz de nosso irmão é mais leve do que a nossa, mas cada um na sua medida, sofre o peso da cruz que carrega.
Então cada um tem a sua capacidade, cada um tem, né, o seu chamado. Para uns, né, como o próprio Moisés, o chamado foi difícil. Assumir um povo, né, que passaria a reclamar o tempo todo, fugindo de uma nação inimiga. Para Jeremias defender e assentar no território, para Gideão, melhor dizendo, assentar no território, numa terra prometida, né, que Deus tinha garantido para o seu povo, e ali defendê-los, né, contra as invasões e incursões dos midianitas, também foi uma tarefa difícil. Então não existe chamado fácil. Servir a Deus é difícil. Eu não venho dizer aqui para vocês que servir a Deus é fácil. Servir a Deus é difícil. Mas não existe nada melhor na vida do que servir esse Deus maravilhoso. Nem um canto, nem uma parte desse planeta Terra. Nada que esse planeta Terra pode nos oferecer é mais significante, é mais importante, é mais maravilhoso, sendo até redundante, né, do que aquilo que Deus traz no nosso coração, que é esta paz interior incrível que Ele traz às pessoas muitas vezes mais humildes, aquela pessoa mesmo da favela, que está lá no interior da favela, numa casinha de pau a pique, de madeira ou mesmo de barro, mas é feliz e levanta com alegria o pão de cada dia, agradecendo a Deus a oportunidade de estar, né, tendo ali aquele pão nosso de cada dia, de estar tendo a oportunidade de estar vivo. Por quê? Porque o que está em seu coração é infinitamente maior. Diferentemente daquele, muitas vezes, que tem tudo em casa, que aparentemente não há motivos, né, para tirar sua própria vida, pois tem muitas riquezas e acaba tirando. E por quê? Porque apesar de ter tudo externamente, o seu coração estava vazio. Então, meus queridos, o verdadeiro preenchimento para você enfrentar as noites traiçoeiras da vida está na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, e até o próximo live, querendo Deus.